Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski e esse é um programa bíblico, um programa para trazer o aumento da sua fé. Parece ontem e já estamos chegando em 2 anos e meio de programa, todos os dias aqui na TV Erechim. As empresas que estão oportunizando esse momento são Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Hoje estamos no 3º programa da série Diferenças entre o Católico e o Evangélico. Já falamos que é a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Porém, na Bíblia Católica foram acrescentados mais 7 livros, os livros apócrifos, sem inspiração divina. Falamos que o católico faz oração repetidamente, Pai Nosso, Ave Maria, e o evangélico ora espontaneamente, sendo tudo em nome de Jesus, porque foi Jesus que ensinou para fazer assim. Vimos também sobre o batismo. Os católicos também batizavam as pessoas de grande. Nas catedrais lá em Roma, até hoje, todas têm uma grande piscina perto do altar. Aprendemos que Jesus Cristo, de criança, somente foi apresentado no templo e quando tinha 30 anos de idade, foi sozinho até o Rio Jordão, onde foi batizado através de João Batista. Evangélicos não oram para santos diversos, nem para Maria, porque biblicamente ainda ninguém está no céu. Todos os mortos estão aguardando a hora em que haverá o julgamento e os salvos por Jesus entrarão no céu e os perdidos serão lançados no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Dentre as diferenças, os evangélicos não oram orações repetitivas, porque Jesus disse em Mateus 6:7 que nossas orações não devem conter vãs repetições. Outras considerações você poderá assistir nos programas anteriores, através das redes sociais. E hoje continuaremos listando algumas diferenças entre o católico e o evangélico. São 2 religiões bem parecidas em alguns aspectos, mas muito diferentes em algumas práticas. Eu desejo ler um texto da Palavra de Deus que encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 34. Nos diz assim a Palavra de Deus: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No ano 1414, foi decretado pela Igreja Católica negar o vinho da ceia aos fiéis. Isso é história. Nas igrejas evangélicas, todos os membros batizados participam da Santa Ceia. É um culto muito especial, onde todos comem um pedacinho de pão, que representa o corpo de Jesus, e tomam um pequeno cálice, que representa o sangue que Jesus derramou sobre a cruz do Calvário. A Santa Ceia é um momento em que todos os cristãos devem trazer à memória o sofrimento que Jesus passou em nosso lugar. A comunhão da ceia tem esse objetivo. Jesus disse ao orientar sobre a ceia: façam todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Um dia, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Isso é fé cristã. Até que esse dia aconteça, devemos todos participarmos da Santa Ceia, pois através dela recordamos que nossa salvação somente é possível porque Jesus deu sua vida por nós. Veja como isso é forte. Quem são os cristãos? Os seguidores de Cristo. Aqueles que obedecem aos ensinos de Jesus Cristo. E dentre todo o ensino da palavra de Deus, 2 sacramentos se destacam para nós praticarmos. O primeiro deles, o batismo nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Segundo sacramento, o participar da Santa Ceia. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, façam isso em memória de mim. Na Igreja Católica, é ensinado que existem 7 sacramentos, sendo batismo, crisma ou confirmação, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A Bíblia diz mesmo que são 7 sacramentos ou são menos? Na teologia católica, são admitidos 7 sacramentos, enquanto a teologia reformada admite apenas 2 sacramentos, pois são apenas 2 os que foram ordenados por Jesus Cristo. Mas o que significa sacramento? Quantos sacramentos existem na Bíblia? Segundo a Confissão Belga, importante símbolo da fé das igrejas reformadas, sacramentos são sinais e selos visíveis de uma realidade interna e invisível. Isso significa que o sacramento é algo que podemos ver, que foi dado por Deus para a nossa bênção, para que nossos sentidos pudessem se beneficiar por algo visível e que mostra uma realidade que já aconteceu em nosso interior. A Igreja Evangélica admite apenas 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor, pois foram apenas estes 2 ordenados pelo Senhor Jesus. Conforme a definição de sacramentos, entendemos que quando alguém é batizado, temos ali o sinal visível, a pessoa sendo mergulhada, coberta pelas águas, sepultando a velha vida, como símbolo de uma realidade que já ocorreu na vida da pessoa, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Na ceia do Senhor se dá da mesma forma. Cristo estabeleceu os elementos visíveis, o pão e o vinho, que tomamos como um memorial do que aconteceu invisivelmente em nossa vida, que foi o crer no sacrifício de Jesus Cristo, que derramou seu corpo e sangue para nos salvar. É evidente que os sacramentos em si, batismo e a ceia do Senhor, não terão efeito positivo se aquele que os recebe não tiver em sua vida essa realidade que esses sacramentos exigem. Alguém pode chegar a se batizar enganando pessoas, sem que haja em seu coração uma conversão genuína. A seriedade dos sacramentos é tão grande que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, que estava tomando o sacramento da Santa Ceia de forma incorreta, a avaliar com seriedade o que estava fazendo. Ele escreveu dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fora esses 2 sacramentos,
não temos nenhum outro ordenado por Jesus Cristo a ser observado pela igreja. Então, pastor, os sacramentos são sinais evidentes de que a pessoa ouviu, entendeu e tomou a decisão de ser cristão? Exatamente isso. A pessoa tem que querer, desejar ser cristão. Quantas pessoas nascem, tanto na igreja católica ou evangélica, e quando crescem, seguem um outro caminho? A Bíblia nos diz que quem não crê em Jesus já está condenado. Quando a pessoa ouve o Evangelho, a luz de Cristo o tira da escravidão do pecado, ilumina o seu caminho e a pessoa se torna apta para escolher, para querer seguir as pisadas do Mestre. Talvez você que me assiste vai para a igreja uma vez por mês ou a cada 2 meses e pensa ser um cristão. Mas não é assim que as coisas funcionam. Pense comigo, nos ensinos de Jesus, ele mencionou muitas coisas. Num momento ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como posso dizer que sou um cristão, um seguidor de Jesus, se não vivo, não pratico os ensinamentos que ele deixou? Busco quase tudo em primeiro lugar, menos a Deus. Jesus nos ensina, por exemplo, a nos arrependermos. Você que diz ser cristão, já se arrependeu das mentiras, dos delitos, maldades, da hipocrisia que pode ter acontecido? Jesus nos ensina a perdoarmos. É incrível, mas praticamente todos os dias somos afrontados e agredidos por pessoas. Isso acontece verbalmente ou por uma mensagem das redes sociais, e precisamos perdoar esses ofensores para que também sejamos perdoados. A Bíblia diz que se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também não seremos perdoados. Jesus nos ensina a vivermos em comunhão. Daí, qual o quadro geral hoje? A pessoa se intitula um fiel, evangélico ou católico, mas aparece na igreja muito esporadicamente. E daí? Essa pessoa não tem noção do que é ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é ter uma vida fundamentada naquilo que Jesus fez e ensinou. E onde encontramos esses ensinos? Justamente na Bíblia, nos Evangelhos. Consegue entender esse raciocínio? Eu agradeço a Deus porque, através da mensagem de hoje, o terceiro vídeo está abordando sobre as diferenças entre o católico e o evangélico. Um outro aspecto é que a liderança evangélica, o pastor, é casado. Você não encontrará um pastor solteiro. Já na Igreja Católica, o padre não casa. No ano 1074, foi introduzido o celibato no Vaticano. Já falamos aqui que o apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa pelos católicos, era casado, pois no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no verso 30, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro e curou sua sogra que estava doente. Quando vamos para o ano 1476, a história nos mostra que algumas missas começaram a ser pagas em memória de pessoas falecidas. No meio evangélico, não existe nenhuma cerimônia pelos mortos após o sepultamento. A Bíblia diz que o pó
voltará à terra e o espírito volta a Deus. Depois que a pessoa morre, nenhuma oração, sacrifício, oferenda poderá mudar a escolha feita pela própria pessoa aqui na terra. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. Um pai ou mãe não levam seus filhos para o céu. Só Jesus pode fazer isso. Para uma pessoa cristã, quando morre, dizemos até logo, pois biblicamente haveremos, nos encontraremos nos portais da eternidade. Como último tópico, dentre as diferenças entre o católico e o evangélico, é que os evangélicos não adoram, não reverenciam nenhuma imagem de escultura. Mas por que os evangélicos não têm imagens? Não se prostram diante delas? Porque a Bíblia assim nos ensina. Vamos ler em Isaías 42 e o verso 7, que nos diz assim o texto: Eu sou o Senhor, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando se fala em idolatria, se refere num culto a ídolos. Ao invés de se buscar somente a Deus, cultuar somente a Ele, essa adoração é canalizada para outra pessoa. E, biblicamente, Deus não aceita isso. Graças ao bom Deus, aqui no Brasil, os evangélicos respeitam a escolha e posicionamento de outras religiões. Cada um faz a sua escolha e segue o seu caminho. A Bíblia fala muito sobre imagens. Quando lemos, por exemplo, no livro de Salmos, número 113, a partir do verso 4, na Bíblia Católica, diz: Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos e não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz e não podem cheirar. Têm mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar. Sua garganta não omite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, lá tinha centenas de imagens de todas as divindades gregas. Observando todas aquelas práticas, Paulo chega num lugar onde tinha uma abertura sem nenhuma imagem dentro. Em cima tinha uma placa dizendo: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, disse, e você poderá ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 23, isso que estou falando, a postura, o posicionamento do apóstolo Paulo. Ele disse: homens atenienses, vi aqui na cidade de vocês um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram, não o conhecendo, é esse Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Gostou desta série de mensagens? São esclarecedoras. História e Palavra de Deus, Bíblia Sagrada.
falamos em 3 programas sobre as diferenças entre o católico e o evangélico. O mesmo Deus, a mesma Bíblia, porém adorado de formas diferentes em alguns aspectos. Nosso desejo é que você tenha um real encontro com esse Deus poderoso. Ele te criou, Ele te perdoa e, através de Jesus, nos concede vida eterna. Eu agora quero orar com você. Soberano Deus, Tu és fiel, justo, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por estas mensagens que pregamos para entendermos um pouquinho mais no contexto histórico e à luz da Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque através de Jesus nós temos vida eterna. Através do sacrifício de Cristo lá na cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados e temos acesso ao Deus vivo todo-poderoso. Eu oro através desse programa, abençoando a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, que quem sabe está passando o pior momento de sua vida e não sabe o que fazer. Através da Tua palavra, nós temos o encaminhamento para a nossa vida. Eu oro para que haja paz nessa família, para que haja mais perdão, mais amor, mais respeito. Deus, nós oramos uns pelos outros para que sejamos sarados. Eu abençoo toda a nossa nação, o nosso Brasil. Abençoa as autoridades constituídas e a todos os líderes, aqueles que ensinam a verdade, a Tua palavra que liberta o ser humano. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer o carinho de todos que nos acompanham através da TV Erechim. Nós estamos sempre transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, e saiba que o vazio que existe dentro de você, Deus é poderoso para suprir, para preencher tudo isso, gerando uma nova vida, uma vida abundante. O endereço da Igreja Brasil para Cristo, onde sou pastor, está aqui na tela. Venha participar conosco. Todas as quintas e domingos à noite, temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Estamos orando pelas pessoas, pelas famílias, para que tenham cada vez um encontro mais especial com Deus. Também temos aqui na tela nosso WhatsApp para você pedir oração, para você interagir conosco, pois nós desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada momento. E nunca esqueça, com fé em Jesus, é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.